A história começa numa época em que um jovem, Fudou, estava sentado com sua namorada Desumi, que lhe ofereceu biscoitos assados. Após a primeira mordida, ele elogiou muito o modo como ela os preparou, o que a deixou bastante feliz. Enquanto isso, uma guerra furiosa acontecia entre um grupo de pessoas em trajes de Power Ranger e uma gangue de esqueletos. Desumi ficou envergonhada com o olhar fixo e constante de Fudou, e disse a ele que não estava acostumada com aquilo. Ele se aproxima dela, ajoelha-se e pede para segurar sua mão. Ela cora e diz que não pode fazer isso agora, pois sente que o relacionamento deles avançou muito rápido, já que este é apenas o terceiro encontro. Enquanto seguram as mãos, um colega de Fudou aparece após subir a colina. Os dois vestem seus trajes completos e fingem lutar na frente dele. Acontece que o cabeça dura do Fudou, que deveria ser o líder do grupo Gelato 5, se apaixonou por sua arqui-inimiga e líder da sociedade secreta Gecko, Desumi. Percebendo que não podia fazer nada para ajudar Fudou, ele decide voltar para auxiliar seus camaradas. Depois que ele parte, eles param de lutar. Desumi nota que estão de mãos dadas, sente-se feliz e anota a data de hoje para lembrá-lo do dia em que se tocaram pela primeira vez. Enquanto isso, Fudou se recorda de alguns dias atrás, quando estava na academia e viu uma garota chamada Haru se aproximando, segurando uma toalha para ele. Eles decidem ir juntos à reunião da equipe. No caminho, encontram o loiro irritante Hayato, que tenta flertar com uma garota e convencê-la a sair com ele, mas acaba levando um tapa na cara. Fudou então se encontra com o resto de seus companheiros e vai para a reunião que o professor Big Gelato organizou para eles. Quando se sentam, ele lhes mostra uma foto de Desumi, também conhecida como Princesa Ceifadora, e lhes diz que ela apareceu há cerca de 6 meses e se juntou à sociedade secreta Gecko, que visa dominar o mundo, aumentando seu poder. Durante a reunião, os sistemas de segurança detectaram a aparição de um membro Gecko no campo. Fudou e seus companheiros se prepararam para confrontá-lo imediatamente. Enquanto Desumi e o Urso Culverin estavam a caminho para causar caos com um grande número de soldados, os Gelato 5 apareceram e se transformaram em sua superforma. O Urso Culverin atacou e ordenou que seus seguidores se espalhassem, mas os Gelato 5 conseguiram derrubá-los um por um. O Urso Culverin decidiu usar seu próprio poder, e Desumi saltou em direção a eles para surpreendê-los com um ataque estrondoso. Fudou a bloqueou, ordenando que seus camaradas cuidassem do urso enquanto ele a detinha, e eles continuaram a trocar ataques com força e igual até serem interrompidos por uma explosão alta, momento em que Desumi ficou surpresa ao ver o Urso Culverin ordenando uma retirada. Desumi disse a Fudou antes de partir que nunca havia conhecido alguém que pudesse acompanhá-la, e pensou que era o destino. A partir de então, Fudou só pensava nela o tempo todo, e Big Gelato notou que ele estava tão distraído que continuava praticando mesmo após o fim da luta. Fudou estava praticando há cerca de 4 horas, tentando se distrair. O professor perguntou se ele não estava fazendo nada além de construir músculos. Fudou disse que tinha algo em sua mente. Big Gelato pensou que ele estava pensando em salvar o mundo e espalhar a paz. Mas ele logo ficou chocado quando Fudou lhe disse que estava pensando na mulher que amava, após se apaixonar à primeira vista. Curioso se ele havia confidenciado a ela, Fudou disse que não. E antes que pudesse terminar a frase explicando o porquê, foi socado por Big Gelato. O professor pensou que ele estava relutante em revelar seus sentimentos porque achava que um herói não deveria se apaixonar, e continuou a encorajá-lo a confessar seus sentimentos à sua namorada, sem saber a identidade dela, para a grande confusão de Fudou, que finalmente se convenceu e decidiu confessar seu amor a Desumi. À noite, ele foi encontrar Desumi em um lugar deserto. Quando ela pensou que ele a havia convidado para continuar a luta, ficou chocada ao ouvi-lo dizer "eu te amo", e não conseguiu se mover ou mostrar qualquer reação, enquanto Fudou lhe dizia que se apaixonou por ela à primeira vista. Sentindo que ele devia estar fora de si para se apaixonar por sua inimiga, ela pensou que ele poderia estar tentando enganá-la com algo assim para manipular seus sentimentos. E sem aviso, ela o atacou impiedosamente enquanto Fudou tentava explicar-lhe, desviando de seus golpes constantes. Ela lhe diz que é impossível alguém gostar dela por causa de sua reputação como ceifadora, e dos rumores de que ela é apenas uma máquina de matar sanguinária. Mas ela fica surpresa que ele já saiba tudo sobre ela, após pesquisá-la nas redes sociais. Ele então se aproximou dela, após bloquear o golpe com a mão, e lhe disse que ela não é o que os outros dizem, e que ela é uma garota de verdade. Em seguida, ajoelhou-se à sua frente e disse que tem certeza de que tudo ficará bem entre eles, e pediu para que ela se tornasse sua amante. Desumi sentiu-se hesitante a princípio, mas quando olhou diretamente nos olhos dele, percebeu que ele falava sério. Então ela tirou o capuz e disse que aceitava ser sua namorada, e o avisou que não sabia como namorar. Até que no dia seguinte, acabaram sentados em um parque cercado por árvores floridas. Enquanto estavam sentados conversando, Desumi fala espontaneamente sobre seu gato. E quando Fudou se surpreende por não saber dessa informação, apesar de suas perguntas, ela lhe mostra uma foto do gato em seu telefone e diz que ele se chama Helco. Quando Fudou vê a foto, ele nota que Desumi está refletida no espelho atrás do gato, e parece que ela tinha acabado de tomar banho antes da foto ser tirada, o que o faz sentir-se feliz. E ele lhe diz que estar com ela o deixa muito, muito feliz.
Ela se sente envergonhada antes de avisá-lo que eles deveriam manter o relacionamento em segredo de todos, para não virarem o assunto da cidade, e espera que possam anunciar o namoro um dia. Fudou se levanta para abraçá-la, mas quando Misaki aparece após subir a colina, ele acaba apanhando de Desumi antes de fugir, enquanto finge que a fará pagar quando se encontrarem novamente. 6 meses atrás, quando Desumi fez sua estreia e lutou contra os Gelato 5, ela confrontou Fudou e eles continuaram trocando golpes até que Desumi percebeu o quão forte ele era e decidiu recuar por enquanto. Nos dias atuais, a batalha entre os dois grupos está sendo televisionada pela mídia, pois cada confronto entre eles é considerado um fator decisivo para o futuro do mundo. Como de costume, Fudou e Desumi escolheram fingir lutar um contra o outro cara a cara, comunicando-se por telepatia para não se machucarem. Eles continuaram a trocar golpes até que decidiram fugir para um lugar escondido onde ninguém os veria, a fim de terem alguns momentos românticos juntos, mas acabaram sentados a uma grande distância um do outro. Quando Fudou tentou se aproximar, Desumi o impediu e pediu para ele manter distância, o que o fez sentir-se rejeitado. Mas ela justificou dizendo que não queria que ele sentisse o cheiro de seu esforço excessivo. No entanto, ele se aproximou dela e jurou que não a deixaria, aconteça o que acontecer. Ela corou e virou as costas para ele, e continuou espiando-o de vez em quando sem dizer uma palavra, até que se surpreendeu ao encontrá-lo tirando fotos dela para preservar suas encantadoras expressões faciais, e continuou tirando fotos dela até que ela o forçou a parar. Então ela lhe disse para usar o telefone dela em vez da câmera dele, e eles acabaram tirando uma selfie juntos. A expressão de Fudou era irônica, e ao mesmo tempo horrorizada, pois ele não pôde deixar de sentir que estavam muito próximos um do outro. Enquanto uma brisa soprava o cabelo dela em sua direção, ele admirava seu cheiro sexy. Enquanto tiravam uma selfie, Fudou foi surpreendido quando Misaki apareceu do nada. Ele sentiu que estavam em apuros, mas quando se virou para Desumi e a encontrou deitada no chão, fingindo ter sido derrotada por ele, ele pegou Misaki para que pudessem voltar rapidamente para os outros. Mas ele acaba dando uma entrevista na TV a pedido de um canal sobre sua vitória sobre Desumi. E quando o repórter lhe pergunta como ele se sente em relação a ela, ele não hesita em responder e revelar seus verdadeiros sentimentos, que está sempre pensando nela, o que a deixa confusa. O corpo de Desumi se move ligeiramente, mas ele tentou convencê-la de que estava delirando. Quando ela lhe perguntou se ele tinha namorada, ele ficou em silêncio por um momento para pensar na resposta, e Misaki apareceu atrás dele, caindo na gargalhada, e lhe disse que ele não poderia ter namorada porque só pensa em construir seus músculos, e então ela anunciou que a equipe estava aceitando inscrições para garotas. Infelizmente, Desumi foi forçada a ouvir essa bobagem porque fingiu estar inconsciente. Após o término da entrevista e a saída de todos, Fudou voltou para Desumi e a encontrou encarando-o. Ele perguntou se algo estava errado e ela expressou seu descontentamento com a ideia de que ele era tão popular entre as garotas. Ele lhe disse que ela era a única garota em sua vida que não queria mais ninguém e prometeu fazer qualquer coisa por ela. Ela pediu para ele ir a um encontro de verdade com ela, porque sentia que nunca teria uma chance de fazer algo assim, o que deixou Fudou chocado e hesitante. Mas ele finalmente reuniu sua coragem e disse para elas se encontrarem amanhã às 8h50 no Central Park. Desumi ficou radiante e partiu após conseguir um encontro de verdade com ele, enquanto Fudou ficou ali parado como um idiota, sem ideia do que fazer em um encontro. À noite ele voltou para seu quarto e pesquisou na internet por dicas e conselhos sobre encontros. Ele acabou confuso após descobrir que havia tantas opções para aproveitar e experimentar em um encontro e sentiu que não conseguiria tomar uma decisão até o dia seguinte. Enquanto isso, Misaki se aproximou sorrateiramente por trás dele, com seus grandes seios, bêbada, e lhe deu uma revista especializada em encontros por causa do que ela havia dito sobre ele na entrevista da manhã. E ele lhe disse que não conseguia entender, caramba. Ele lhe disse que não conseguia entender o que era um encontro de verdade. Ela lhe disse que não havia regras e que tudo o que importava era escolher algo que pudessem aproveitar juntos. Fudou sentiu que a enorme parede que estava no caminho de sua escolha havia sido derrubada e que as coisas estavam indo bem. No dia seguinte, Fudou foi ao Central Park e esperou a chegada de Desumi. Ele sentiu que seu plano de disfarce havia funcionado, pois ninguém o reconheceu, o que significava que o encontro deles correria bem. Minutos depois, ele ficou surpreso ao ver Desumi usando roupas simples e delicadas pela primeira vez. Ela lhe disse que sair em um encontro formal como este a fazia sentir-se um pouco tímida e admirou sua aparência, apesar do disfarce. E quando ela lhe perguntou o que eles fariam hoje, ele lhe disse que já havia feito um plano para o encontro. Eles acabaram indo para a academia, como o primeiro lugar que visitaram no encontro, e terminaram treinando sem prestar atenção em ninguém, e continuaram praticando em diferentes aparelhos até se cansarem. À noite, eles foram correr juntos, e Fudou pensou que havia conseguido criar um plano de encontro perfeito, já que o denominador comum era o exercício, e ele sentiu o quão divertido era praticar os mesmos hábitos que fazia sozinho, mas agora com outra pessoa. No final do dia, ele decidiu levar Desumi para jantar e lhe disse que queria discutir algo com ela. Desumi pensou que ele a estava levando a um restaurante chique, mas acabou que o jantar que ele tinha em mente eram barras de proteína para repor a energia que haviam gasto durante o treino.
Enquanto ele conversava com ela, Desumi teve que ir ao banheiro. Depois que ela saiu, ele sentiu que as coisas estavam indo bem e estava animado para levá-la ao Museu de Anatomia Humana após as barras de proteína. Então ele recebeu uma ligação de Misaki e ficou surpreso quando ela lhe disse para esquecer tudo o que ela lhe havia dito ontem sobre encontros, já que estava bêbada. Então ela lhe disse que existem regras para encontros, e ele fica chocado que tudo o que fez foi o oposto das verdadeiras regras de namoro. Depois que Misaki desliga, ele percebe que cometeu muitos grandes erros e é por isso que Desumi ainda não voltou. Ele então prosseguiu para procurá-la, querendo pedir desculpas do fundo do coração e prometeu elaborar um plano de encontro que a impressionaria na próxima vez. Quando ele não a encontrava em lugar nenhum, sentiu-se frustrado e estava prestes a chorar, mas ela apareceu bem a tempo. Acontece que ela foi buscar bebidas para eles e ficou presa no trânsito. Quando ele a encontrou continuando a conversar com ele enquanto comia barras de proteína sem nenhuma expressão negativa, ele não pôde acreditar que ela estava realmente gostando daquele encontro. Quando ele lhe perguntou se ela estava feliz com ele, ela ficou confusa e lhe disse que ele estava agindo estranho ultimamente. Ele não teve escolha a não ser confessar o que aconteceu entre ontem e hoje, e que ele não sabia que havia certas regras para ir a um encontro, o que a fez cair na gargalhada e lhe disse que não estava brava, mas que estava feliz o suficiente por saber que ele se deu ao trabalho de fazer um plano de encontro para ela. Então ela disse que estava feliz por estar com ele, mesmo que o mundo pudesse ser contra, mas ela não se importava com o que as outras pessoas pensavam deles. E quando ela olhou diretamente nos olhos dele, ele teve a mesma sensação que teve quando a viu pela primeira vez, e não hesitou em pegar a mão dela. Eles gradualmente se aproximaram cada vez mais, até estarem prestes a compartilhar um beijo. Mas infelizmente cada um recebeu um telefonema e tiveram que encerrar o dia e seguir caminhos separados. Enquanto isso, os Gelato 5 estavam se preparando para enfrentar o grupo de Gecko em um lugar afastado, depois que o Urso Culverin mobilizou seu exército e decidiu ir em busca de vingança. Enquanto os dois lados começavam a se confrontar, Fudou e Desumi ficaram ali, encarando um ao outro, para a grande confusão do resto do grupo. 2 semanas depois, Big Gelato passa o tempo jogando Uno com Misaki e bolinhas de gude, enquanto o pessoal de Gecko mantém um perfil discreto e não se envolve em combate direto com seu esquadrão. Fudou, por sua vez, segue seu treinamento habitual, aliviado por finalmente terem um pouco de paz e sentindo que não quer mais lutar, mas rapidamente fica frustrado quando percebe que isso significa que não vai conseguir ver Desumi. Fudou fica acordado a noite toda, e ao que parece tem sofrido de insônia desde que as duas equipes pararam de lutar. Big Gelato recebe a notícia de que evidências de uma nova arma foram detectadas na sede de Gecko, e os Gelato 5 são encarregados de uma missão de hacking para destruir o dispositivo. Big Gelato sentiu que estava em um dilema devido à falta de uma equipe completa, e descobriu que os únicos disponíveis para realizar a missão eram Fudou e Misaki. E Fudou não hesitou em tomar a decisão de realizar a missão de hacking sem pensar nas consequências ou no quão perigosa a missão seria, pois ele queria ver Desumi de qualquer jeito. Então ele vestiu seu traje e deixou o quartel-general imediatamente. Enquanto isso, Desumi estava sofrendo de sintomas de abstinência por não ver Fudou há muito tempo, o que fez os outros pensarem que ela estava de mau humor e tiraria a vida de qualquer um que cruzasse seu caminho. Ela então perguntou a seus seguidores quando as batalhas contra os Gelato 5 deveriam ser retomadas. Eles pensaram que ela era sedenta por sangue e ficaram confusos antes de se desculparem pela falta de informação, enquanto Desumi se sentia frustrada, especialmente após saber que hoje ela sofreria má sorte como leonina. Enquanto ela andava por aí, o Urso Culverin apareceu à sua frente para lhe dizer que finalmente havia conseguido novas armas, que são canhões que ele carrega nas costas, e jurou usá-los para destruir os heróis do Gelato. Quando ele notou que ela carregava uma bolsa, pensou que ela estava carregando algo perigoso, mas tudo o que ela tinha era sua maquiagem e seu celular. E depois que o urso seguiu seu caminho, ela ficou ali sentada, pensando se era inadequada para namorar e ter uma vida normal por causa de sua natureza. De repente, Fudou apareceu do nada, após se esgueirar pelos dutos de ventilação. Ao vê-la, ele correu em sua direção e expressou sua felicidade por vê-la depois de tanto tempo. Antes que ela pudesse se empolgar, ela o levou para escondê-lo em seu camarim. Ela então perguntou o que ele estava pensando quando arriscou se infiltrar na sede de sua gangue. Ele lhe disse que estava morrendo de vontade de vê-la, então tirou um baralho de cartas de Uno do bolso e sugeriu que passassem um tempo jogando Uno juntos. Desumi conseguiu vencer Fudou no Uno e decidiu puni-lo. Quando ela segurou a mão dele, ele expressou seu prazer em sentir o calor e a maciez da mão dela, o que a fez corar. Então eles foram interrompidos por uma ligação repentina de um dos membros da gangue. Então ela teve que afastá-lo da tela o mais rápido possível, e ele acabou deitado sobre o bumbum dela. Quando ele pergunta se há um homem na sala com ela, ela se faz de desentendida e lhe diz que ele está delirando. Após o término da ligação, o rosto de Fudou está prestes a explodir de vergonha. Ela logo percebeu que alguém estava prestes a entrar na sala, então ela rapidamente o pegou e o escondeu no armário. Em sua confusão, ela acidentalmente se trancou com ele, e então o Urso Culverin entrou na sala e se perguntou por que ninguém estava lá. Enquanto isso, Fudou estava se movendo muito dentro do armário por causa do espaço apertado,
Então ele sentiu algo em seu rosto que dificultava a respiração, então ele o tirou e percebeu que era o sutiã de Desumi, e acabou recebendo um tapa alto que o fez sair correndo do armário e bater a cabeça no urso Culverin, que imediatamente perdeu a consciência. Por outro lado, Big Gelato pensou que era obra de Fudou e sentiu orgulho dele. À noite, depois que as coisas se acalmaram, Fudou pediu desculpas a Desumi por visitá-la daquele jeito, enquanto ela se desculpou pela má recepção de sua visita. Ela notou que ele tinha um corte na bochecha, então ela colocou um curativo em seu rosto. Quando ele notou a bolsa rosa dela, ele a admirou e lhe disse que combinava muito com ela, o que a fez sorrir. Ele então decidiu dar a ela seu número de telefone para que pudessem conversar quando quisessem. E ela se sentiu confusa antes de perguntar se poderia ligar para ele naquela noite. Desumi chegou em casa à noite e sentou-se para se motivar a ligar para ele, para ter certeza de que ele havia chegado em segurança. Ela ficou chocada quando ouviu a voz da mãe dele e o ouviu vir pegar o fone dela, e percebeu que ele havia lhe dado o número do telefone fixo de casa, e não o celular. No dia seguinte, o urso Culverin estava reparando o exterior da sede da gangue quando foi ordenado a ir para a sala de conferências para uma reunião de emergência e acabou destruindo o exterior em vez de repará-lo. Depois, todos compareceram à reunião sob a liderança de Basilar, que lhes disse que o nascimento do auge do mal que eles estão supervisionando está ao alcance, graças aos seus esforços no período recente, já que o grupo de Gecko usa as emoções negativas dos humanos como fonte de energia para criar novos monstros. Quando foi a vez de Desumi apresentar sua proposta, ela sugeriu várias coisas, mas Bosler rejeitou todas elas, e então ele ficou furioso por nenhum deles ter uma proposta significativa. Culverin e o urso então se juntaram a Desumi para sugerir que o parque de diversões, que geralmente está cheio de pessoas tomadas pelo desespero, deveria ser o alvo, e Bosler concordou em atacar o parque de diversões. Enquanto isso, Fudou estava lendo um manual sobre como usar seu novo celular durante o treinamento, e quando recebeu uma notificação de mensagem, ele entrou em pânico porque ainda não estava acostumado com a voz dela, e ficou surpreso ao descobrir que a mensagem era de Desumi, e a encontrou dizendo que sua gangue atacaria o parque de diversões em sua próxima missão, e disse para ele aproveitar a oportunidade de se verem lá. Ele se lembrou de quando ela lhe disse que queria sair em lugares públicos, como casais normais, em vez de lugares desertos e vazios, e não conseguia acreditar que o sonho deles estava prestes a se realizar, e começou a folhear o folheto novamente para responder à carta dela. Big Gelato e Misaki o observavam de perto, e ela ficou chocada ao saber que ele tinha ganhado seu primeiro celular ontem, e quando ele lhes disse que iria ao parque de diversões no domingo, Misaki ficou curiosa para saber o porquê. Quando a data chegou, Misaki e Haru foram ao parque de diversões disfarçadas para satisfazer a curiosidade dela sobre quem Futo estava ansioso para encontrar, apenas para descobrir que ele estava tirando fotos com seus fãs mirins. Haru pensa que ele está fazendo suas patrulhas habituais em nome da equipe, enquanto Misaki insiste em ficar de olho nele até encontrar o que procura. Por outro lado, Culverin fica surpreso ao ver os membros do Gelato 5 no parque e pensa que eles deveriam recuar e se reagrupar. Daisumi não hesita em correr até Fudou e fingir confrontá-lo na frente de sua gangue, após o que ele veste seu traje e se prepara para confrontá-la, enquanto as crianças o aplaudem, enquanto Culverin aparece e dá um tapa na nuca de Desumi por desobedecer às suas instruções. Misaki se pergunta se Fudou já sabia que a gangue estava vindo para o parque de diversões, por isso ele veio em primeiro lugar. Ela e Haru decidem apoiá-lo contra o grupo de Gecko. Enquanto o falso confronto entre os dois amantes começa, Fudou fica surpreso quando seus colegas de classe aparecem do nada e causam uma grande briga no parque de diversões, e Futo não pode deixar de fingir que está no meio dela. Ele não teve escolha a não ser fingir lutar contra Daisumi, e eles secretamente decidiram ir para um lugar fora de vista, e conseguiram se esgueirar entre as duas partes para se divertir experimentando diferentes brinquedos, e Futo acabou sofrendo de tontura constante. Então ele encontrou Dasumi sentada ao lado dele, expressando sua felicidade em conhecer os aspectos ocultos um do outro, e ele logo ficou surpreso quando sentiu a mão dela tocar a sua, e ele esqueceu a tontura e ficou melhor, até desejando que o dia não terminasse para que ele pudesse ficar com ela o máximo possível sozinho. Por outro lado, a luta terminou com o Golodo 5 vencendo Gecko, e então os dois amantes decidiram retornar aos seus camaradas. Alguns dias depois, Daisumi estava a caminho de casa da escola com suas colegas, e no caminho, uma delas sugeriu que fossem ao karaokê para cantar e passar um tempo. E quando ela se desculpou por estar ocupada com o trabalho hoje, sua colega lhe disse que ela nunca teria um namorado porque estava ocupada demais trabalhando o tempo todo. Daisumi reage inesperadamente e percebe que um dos meninos pode já ter uma queda por ela. De repente, ela fica chocada ao ver Fudou sentado com Haru em um café e pensa que eles podem estar namorando. Então ela ficou surpresa ao ver o rosto pálido de Daisumi antes que ela fugisse à beira das lágrimas. Por outro lado, Fudou ficou surpreso que Haru o tivesse convidado para sair, e quando ele se perguntou por quê, ela se lembrou da foto que viu ontem dele com Daisumi. Ela não a reconheceu porque sua aparência havia mudado, mas o que chamou sua atenção foi que Fudou tinha uma namorada.
Ela hesitou em perguntar sobre a vida privada dele, enquanto Fudou continuava a se perguntar sobre o comportamento suspeito dela, até que ele percebeu o que ela queria perguntar e pensou que ela queria perguntar sobre uma maneira de ajudá-la a ganhar um corpo forte. Então ele ofereceu um certo pó de proteína recomendado por um famoso livro de musculação. Ele continuou falando sem parar sobre isso, sem dar a ela a chance de explicar o que ela queria falar. Ele explicou a ela as informações do livro sobre exercícios que ajudam a fortalecer o corpo, e ela ficou certa de que ele não tinha namorada por causa de sua obsessão por exercícios, e o agradeceu por lhe dar tanta informação. No dia seguinte, quando Gelato 5 e Deku estavam em um confronto acalorado, Futo atacou seus inimigos e pensou que iria falar com Daisumi, telepaticamente como eles geralmente fazem, mas ele ficou chocado quando seu rosto recebeu um chute estrondoso dela. A princípio, ele pensou que era culpa dele por sua impulsividade e disse a ela que eles deveriam coordenar seus movimentos, mas ela não o ouviu e puxou sua arma e começou a espancá-lo. E foi então que ele percebeu que havia algo errado com ela lutando seriamente contra ele e se recusando a ouvi-lo. Então ele ficou surpreso ao ver uma técnica que Daisumi nunca havia usado em uma luta antes. E ele acabou voando para longe depois que a tempestade dela o levou. E quando ele estava sozinho com ela, ele queria se aproximar para avisá-la para não usar um movimento que ela não conhecia bem, mas ela continuou a atacá-lo sem parar, dizendo que o tinha visto no café com Haru ontem. Ele percebe que é isso que a deixa com raiva dele. Então ele tenta explicar o mal-entendido e que Haru queria perguntar a ele sobre musculação. E ela diz a ele que tem certeza de que ele nunca pensaria em traí-la. Mas ela ficou com ciúmes quando os viu juntos, fazendo-a pensar que talvez ele não devesse ficar com uma criminosa como ela. Ele disse a ela que não é verdade porque ele não quer outra mulher, mas ela não o ouviu e continuou se culpando por ceder ao amor que a deixou fraca e patética. E enquanto ela o atacava constantemente, ela conseguiu encontrar uma brecha para atingir sua área vital, mas ele se recusou a deixá-la machucá-lo. Futo involuntariamente a pega em seus braços e diz a ela que a ama e a amará pelo resto de sua vida, e nunca pensará em mais ninguém. Então pergunta se ela confia nele e sente o mesmo, e ela acena afirmativamente. Daisumi ficou com Futo, e quando ela o viu rindo de repente, ele disse a ela que viu um novo lado dela hoje. Ela disse a ele que ainda não o tinha perdoado por sair com Haru, e quando ele quis explicar, ela perguntou se ela confiava nele e sentia o mesmo. Quando ele quis explicar, ela pediu que ele prometesse ir a um encontro depois da escola um dia com seus uniformes escolares e então ela o perdoaria. E enquanto eles estavam no meio de um momento romântico, eles ficaram chocados ao ver Haru de repente sentada ao lado deles e a encontraram olhando para eles e dizendo que não havia mais necessidade de esconder. Antes que Fudal pudesse explicar, ela sai silenciosamente sem dizer uma palavra. Ele a segue e tenta descobrir o quanto ela ouviu da longa conversa deles, mas ela não o responde. Então ele percebe que está acabado e começa a imaginar o futuro sombrio depois que a notícia se espalhar pela cidade e ele foi expulso da banda. Quando ele chegou à sede da banda, estava muito desorientado para entrar na sala de reuniões, e continuava imaginando como todos reagiriam quando descobrissem. Então ele entrou em pânico quando ouviu a voz de Ru atrás dele e teve que acompanhá-la para dentro. Quando ele viu que ela ia fazer um anúncio importante antes do início da reunião, ele sentiu que este era o momento em que tudo desmoronaria para ele. Mas ele a encontrou pedindo ao professor para sair mais cedo com Fudou porque eles tinham que se preparar para os exames de fim de semestre. Fudou sentiu-se aliviado e começou a recuperar o fôlego porque ela não o expôs e continuou se perguntando por que ela estava sendo tão secreta. Com o passar dos dias, ele viu que ela estava agindo normalmente como se nada tivesse acontecido, e uma semana depois ele secretamente encontrou Daisumi e contou a ela o que havia acontecido. Ela se pergunta o que Haru está planejando em sua mente, e sente como se estivesse observando-os neste momento. Sentindo-se encurralada, ela decide usar seu poder para silenciá-la para sempre em vez de se preocupar. Futo a impede para dizer que ele tem certeza. Ela tem suas razões para não lhes contar, e sugere que eles continuem a observá-la por mais um tempo. Daisumi ainda sentia que alguém os estava observando. Então ela pediu a ele para trazer uma bebida para distraí-lo, e depois que ele saiu, sua suposição foi confirmada quando ela viu Haru parada bem na frente dela e perguntou por que ela estava mantendo seu relacionamento com Fudou em segredo. Haru diz a Daisumi que quer lutar contra ela e rapidamente veste seu traje enquanto Daisumi fica surpresa, quando ela lhe conta informações sobre sua vida fora da gangue. Haru então a ataca, e Daisumi não tem escolha a não ser desviar dela. No final, Daisumi conseguiu enganar Haru devido à sua inexperiência, já que ela não estava na equipe há muito tempo, mas Haru continuava se levantando e atacando-a, fazendo Daisumi se perguntar por que ela estava tão desesperada e ela teve que se contentar com um último golpe esmagador. Depois de um tempo, Haru recuperou a consciência e encontrou Daisumi sentada ao lado dela, aconselhando-a a descansar por mais um tempo, enquanto tudo o que Haru conseguia pensar era que ela havia perdido para ela e admitiu que era mais forte que ela. Quando Daisumi pergunta por que ela está fazendo tudo isso, Haru responde que a razão pela qual ela se juntou ao Gelato 5 em primeiro lugar é porque ela está apaixonada por Fudou, e recentemente ela começou a suspeitar que ele tinha outra namorada, mas ela nunca esperou que sua namorada fosse a líder do inimigo.
Daisumi entende por que Haru a odeia, e então encontra Haru dizendo a ela que a conhecia antes de saber que ela era a líder de Geiko, pois Daisumi a havia salvado uma vez de um grupo de assediadores que a incomodavam. E antes de partir, ela disse a ela para ser forte. Ela então acrescentou que pensou que poderia roubar Fudo dela depois que ela ficou fraca de amor, mas agora ela percebeu o quão forte ela era antes. E quando Daisumi disse a ela que ela poderia ter destruído o relacionamento deles sem confrontá-la, ela disse que quando viu Fudo sorrindo de uma maneira que nunca tinha visto antes, ela sentiu que não tinha o direito de roubar a felicidade deles. Dizumi a abraçou e elas acabaram chorando juntas. Depois de um tempo, Fudo voltou correndo e se desculpou por não ter encontrado a bebida que ela pediu, e ficou surpreso ao ver Haru dormindo em sua perna. Daisumi fez um sinal para ele ficar quieto para não acordá-la e se perguntou se ela havia cumprido sua promessa e a silenciado para sempre, como ela alegava. Depois os três seguiram para casa. E antes que Haru se despedisse deles, ela lhes diz que os apoiará de todo o coração, então se aproxima de Daisumi e sussurra para ela que ela pode tirá-lo dela se tiver outra chance. Alguns dias depois, Basla se reúne com os membros de Geikyo para avaliar seu trabalho no período passado, e a equipe em primeiro lugar, de acordo com as estatísticas, é Daisumi. Muito à frente do segundo lugar em termos de pontos, e enquanto todos elogiam seu desempenho histórico de luta, ela não tem ideia do que fez para conquistar o primeiro lugar. A segunda colocada, Kiki, estava furiosa. Ela se recusou a reconhecer a superioridade de Daisumi, a desafiou para uma luta 1 contra 1 e deixou a reunião irritada. No intervalo, Daisumi a ouviu jurando que conquistaria o primeiro lugar na próxima vez. Ela percebe que Kiki guarda rancor dela porque odeia perder, enquanto a princesa de aço Kyoko parece desinteressada no conceito de competição. Enquanto Daisumi está prestes a ir para sua mesa, ela pega Kayoko dizendo a Kiki que ela se apaixonou por alguém. Ela se junta a elas e pede para ela contar sobre isso depois que a princesa encolhe os ombros, enquanto Kayoko se pergunta sobre seu interesse em assuntos românticos. Quando ela pergunta quem ele é, Kayoko diz a ela que ele é um colega de trabalho e a princesa lembra que relacionamentos românticos no trabalho são proibidos. Kayoko está frustrada e diz a ela que não consegue se controlar mesmo sabendo que está errado. E enquanto Kiki é a favor de seguir as regras e não se importar com os sentimentos, Daisumi é o oposto, dizendo a ela que ninguém se importa se é contra as regras e prometendo apoiá-la o máximo que puder. Kyoko diz a ela que gostaria de confessar seus sentimentos a essa pessoa, mas o que a impede é que ela é sempre distraída, chata e pouco atraente como mulher, e ela confia que não há como essa pessoa retribuir seus sentimentos. Daisumi diz a ela para não pensar assim e decide ajudá-la a melhorar um pouco sua personalidade e dar-lhe coragem para confiar em seu namorado. Então Kayoko tem confiança e decide fazer o esforço. Kayoko e Kiki acabaram treinando sob Desumi para melhorar suas habilidades mentais e físicas. Desumi começou a ensinar Kayoko a cozinhar e várias outras coisas relacionadas à feminilidade, mas ela falhou em realizar todos os exercícios. Depois ela sentiu que o treinamento só serviu para provar sua inutilidade, e ela começou a perder a esperança no amor. Ela saiu triste, e a princesa pensou que talvez ela estivesse se sentindo ainda pior consigo mesma. Alguns dias depois, Daisumi foi ver Fudou enquanto suas equipes lutavam lá embaixo, e contou a ele sobre sua tentativa de ajudar Kayoko, dizendo que ela havia sido como ela antes, sem autoconfiança e sentindo que havia ferido os sentimentos dela ao tentar ajudá-la. Ela estava curiosa para perguntar a ele o que ele esperava em uma parceira de vida, e ele respondeu que estava contente em apenas tê-la com ele e nada mais em particular. Mas ela não aceitou essa resposta e perguntou se ele queria que ela se tornasse uma boa cozinheira. Mas ele disse a ela que a amava como ela era, o que a fez sentir-se envergonhada e feliz ao mesmo tempo, e ela se considerou uma garota de sorte. À noite, Daisumi e Kiki foram ao quarto de Kyoko e descobriram que ela estava trancada em seu quarto em um labirinto de aço por um dia inteiro. Quando ela lhe disse que estava se tornando perigosa nessa situação e se recusou a se mover, Daisumi começou a esmagar suas armas de aço, então ela lhe disse que estava errada, que não deveria ter mudado e que está tudo bem em ter coisas que ela não consegue dominar. Enquanto ela se aproxima dela, o sistema de defesa automatizado de Kyoko continua a atacá-la. Kyoko continuou a se aproximar dela apesar de suas lesões e disse a ela para ser igual a todo mundo. Quando ela removeu a máscara de aço de seu rosto, ela a encontrou em lágrimas e disse a ela para não desistir do amor. Kyoko parou de atacá-los e expressou sua gratidão. Ela então acrescentou que sabia que era pouco atraente, mas decidiu ter a coragem de confessar seus sentimentos ao seu amante. Quando ela tirou sua armadura de aço, eles ficaram surpresos que ela tinha um corpo feminino tão sexy que Kiki começou a ficar com ciúmes. Depois, eles descobrem que o namorado de Kyoko é Culverin Bear, e Daisumi fica feliz por ela depois que as coisas correm bem com ela, e Culverin Bear começa a retribuir seus sentimentos. No dia seguinte, Catapult Snake estava almoçando dentro da sede de Gekko quando ficou surpresa ao ver Culverin Bear lhe dar uma porção extra de comida por conta dele. Em troca de um pedido favorável, ele queria pegar Kyoko emprestada de sua equipe para uma das missões.
Ela hesitou por um momento antes de concordar com seu pedido e perguntou se ele tinha certeza de que queria tê-la em sua equipe por ser estúpida e chata, e ficou chocada quando ele ficou com raiva e ordenou que ela não falasse dela daquele jeito. Hovenberg e Yoko estão agora na mesma equipe, enfrentando o Gelato 5 juntos, tornando as coisas difíceis para eles devido aos seus poderes combinados. Quando os membros do Gelato se perguntam sobre a presença de Kayoko, eles decidem convocar Fudou para cuidar dela. Mas infelizmente Haru lhes diz que ele não está disponível e impede Daigo de entrar em um dos edifícios destruídos enquanto ela estava se certificando. Os outros não descobriram seu namoro secreto. Depois que ele saiu, Fudou e Dasumi expressaram sua gratidão a ela, o que a fez sentir-se feliz. Depois que ela saiu, Dasumi tirou uma caixa de comida de sua bolsa, e Fudou ficou muito feliz que ela teve o trabalho de preparar uma lancheira para eles. Quando ele começou a comer, Dasumi disse a ele que eles deveriam se alimentar um ao outro, já que é assim que os amantes comem, então ele ficou animado para experimentar pela primeira vez. Quando ela começou a alimentá-lo, Fudou foi surpreendido por uma dor terrível no estômago sem aviso. Ele se sentiu à beira da morte e pediu a Daisumi para alimentá-lo rapidamente, mas ela estava confusa e não sabia o que fazer, e ele acabou perdendo a consciência imediatamente. E 3 dias depois de ser hospitalizado, descobriu-se que ele estava sofrendo de apendicite. Futo pediu desculpas aos seus companheiros de equipe por causar problemas no meio de uma batalha sangrenta, mas o Big Gelato disse a ele para não se preocupar e descansar um pouco. Misaki descascou algumas maçãs para ele, e quando ela começou a alimentá-lo, ele se lembrou do momento que estava prestes a ter com Desumi, se não fosse por sua doença súbita, e hesitou para que Misaki fosse a primeira mulher a alimentá-lo. Haru percebe isso e corre até ela para comer em vez disso, para a surpresa de todos. Depois que eles saem, Futo adormece e acorda com uma voz feminina querendo alimentá-lo. Por um momento ele pensa que é Daisumi, mas fica chocado ao descobrir que é sua mãe. Então ela disse a ele que havia trazido algumas roupas e depois saiu para encontrar suas amigas depois de verificar como ele estava. Quando ele estava sozinho, pensou em praticar um pouco para se divertir, e ficou surpreso ao ouvir a voz de Daisumi dizendo para ele não fazer nada bobo. Ela disse a ele que queria vê-lo nessa situação incomum depois de saber que ele teria alta do hospital amanhã. Ele disse a ela que não morreria antes que ela o alimentasse, e ela se sentiu envergonhada. Quando ela notou o prato de maçãs ao lado de sua cama, ela fechou as cortinas e subiu na cama para alimentá-lo sem que ninguém os interrompesse, e os dois amantes finalmente tiveram seu momento romântico juntos. Fudou então expressou sua felicidade e disse a ela que não tinha provado comida tão boa desde o início dos tempos. Antes que ele pudesse começar a beijá-la, sua mãe os interrompeu depois que ela voltou para dizer a ele que seu pai estava voltando para casa amanhã com seu caminhão. Vendo Daisumi, ela não se preocupou em colocá-los na cama e disse a ela que estava prestes a jogar vôlei com sua equipe feminina, mas elas estavam com falta de jogadoras e pediu para ela se juntar a elas. Antes que ela pudesse obter uma resposta, Daisumi acaba sendo arrastada para um jogo de vôlei depois que sua mãe a arrasta para fora do quarto. Depois que Fudou se recupera, ele vai a um encontro com Daisumi em uma floresta enquanto seus adolescentes estão lutando. Quando ele pergunta se há algo que ela gostaria de fazer juntos, como um casal de verão, ela rola o telefone procurando uma ideia, até que ela decide fazer uma viagem à praia juntos. E Fudou fica chocado quando percebe que vai vê-la de maiô. Depois que Daisumi voltou para a sede da gangue, Kiki notou uma aura escura emanando dela mesmo enquanto ela estava almoçando, e pensou que alguém a havia provocado. Mas no final ela percebeu que estava apenas distraída. Kiki sentou-se com ela e perguntou por que ela havia ficado para trás, já que era a membro mais feroz de Gekko, o que ela gostava. E quando ela perguntou por que ela se juntou à gangue em primeiro lugar, ela simplesmente disse a ela que sua família foi quem a matriculou. Kiki disse a ela que o exame de admissão não foi fácil, e quando Daisumi se lembrou do que havia feito naquela época com suas habilidades físicas sobre-humanas, ela disse a ela que apenas fez o seu melhor, o que lhe rendeu um papel de liderança dentro do grupo. A princesa percebe por que Dasumi não levou a sério, porque ela não queria se juntar ao grupo de bom grado. E Dasumi sugere que eles visem a área da praia para o próximo ataque. Enquanto eles conversavam, todos os membros foram chamados para uma reunião de emergência. Kiki estava prestes a sair. Ela encontrou Desumi ainda sentada para comer e a arrastou atrás dela. Quando todos chegaram à sala de reuniões, Bosler os informou de sua decisão de criar um monstro e encontrou um novo esquadrão militar. E então, para a surpresa de todos, Daisumi anunciou que criaria um monstro e um novo esquadrão militar. Para a surpresa geral, Daisumi foi promovida de princesa a monstro, o que chocou a todos. Ela ficou chocada ao saber que teria que passar por uma cirurgia evolutiva para se fundir com animais e ganhar uma força ainda maior do que antes. Mas, antes que pudesse expressar sua opinião, todos começaram a parabenizá-la, enquanto Kiki estava furiosa por Bosler tê-la escolhido em vez dela, o que a deixou irritada.
Ela pensou que talvez não se importasse em se tornar um monstro fofo, mas a ideia desmoronou rapidamente diante de seus olhos depois que Bosley lhe disse que pretendia fundi-la com um gorila. E antes de encerrar a reunião, ele a informou que ela teria que passar pela operação já no dia seguinte. À noite, Daisumi sentou em casa, pensando nas muitas mudanças em sua vida como a conhecia, principalmente que não poderia ter um encontro com Fudou na praia, como haviam planejado. Então ela recebe uma ligação do pai que, ao saber da promoção, expressa todo o seu orgulho por ela. O resto da família se junta a ele para parabenizá-la, dizendo para ela fazer o seu melhor e continuar sendo o orgulho da família. Sua mãe então acrescenta que sua irmã mais nova, Yurami, está saindo da concha graças às suas conquistas com a gangue, o que é ótimo. Yurami então lhe disse que planeja se juntar a Gekko depois de se formar na escola e pediu para ela continuar lutando mesmo depois de se transformar em um monstro. Após a ligação, ela ficou pensando que todos estavam felizes por ela e ficariam desapontados se ela recusasse a promoção, o que a preocupava. E naquele exato momento, ela queria saber o que Fudou pensava sobre tudo aquilo. Ela ficou chocada ao receber uma ligação dele enquanto pensava nele. Quando ela perguntou o que ele queria, ele disse que estava pensando nela e que só queria ouvir a sua voz. Ela se sentiu confusa, e quando Fudou percebeu que algo estava errado com ela, ele pediu um beijo antes de desligar. Uma hora depois, Daisumi ficou surpresa quando ele disse que estava parado na rua dela, bem ali. Ela saiu para vê-lo da varanda e o encontrou acenando para ela. Eles se encontraram no telhado do prédio e quando ela lhe contou o que aconteceria com ela no dia seguinte, ela quis saber o que ele achava que ela deveria fazer, qual seria a melhor opção. Fudou lhe disse que não importava o que ele pensava, mas sim o que ela queria fazer. Ela percebeu que nunca havia pensado no que queria fazer em toda a sua vida e que tudo o que havia conquistado até agora tinha sido amando das pessoas ao seu redor, sem sua própria vontade. Fudou lhe disse que a bondade dela com todos era uma das coisas que ele mais gostava nela, mas que ela deveria direcionar um pouco dessa bondade para si mesma de vez em quando, cuidando mais de si. Quando ele perguntou novamente o que ela faria, ela pensou que, se virasse um gorila, teria dificuldade em fazer suas rotinas diárias e não o veria tanto quanto agora. E expressou seu desejo de namorá-lo, ir a lugares e fazer muitas coisas com ele. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e disse que conhecê-lo a fez querer fazer muitas coisas novas. Se ela fosse a mesma de antes, talvez conseguisse se adaptar ao que todos queriam pra ela. Mas então decidiu que não queria virar um gorila e queria poder se apoiar no namorado assim, pra sempre, em todos os momentos. No dia seguinte, Daisumi expressou sua recusa à promoção na reunião da Gekko, para o grande aborrecimento de Boslar e a raiva de todos ao seu redor, que ficaram chocados com a decisão. Mas ela logo ficou surpresa que Boslar admirou sua força de caráter por recusar sua oferta generosa e pensou que ela queria seguir seu próprio estilo de luta, usando apenas seus talentos inatos. E em vez de ser repreendida, ela acabou admirando o comandante por sua compreensão. Quando a reunião terminou, ela mandou uma mensagem para Fudou e o agradeceu por ajudá-la a tomar a decisão certa. No dia seguinte, ela foi a um encontro na praia com ele, usando um maiô sexy, e ficou surpresa ao encontrar Coveran Bear e Kayoko por lá. Bear lhe diz que eles não estão de férias e pergunta se ela tem certeza sobre a informação que obteve sobre o Gelato 5. Ela se lembra que o próprio Fudou vazou informações para ela de que sua equipe estava planejando conduzir um experimento com robôs perto da praia Shonen, o que era preocupante. Culver e Bear lhe dizem que a prioridade será destruir o robô deles e que precisam ter muito cuidado. E eles ficam surpresos ao ver Kiki se escondendo atrás das rochas, envergonhada porque seu maiô é diferente do resto deles, o que era engraçado. De repente, um robô gelato aparece das profundezas do mar e começa a disparar mísseis contra a Gekko. Culver e Bear não hesitam em ordenar a retirada da equipe. Enquanto isso, do outro lado, descobre-se que Big Gelato disparou mísseis acidentalmente. E Fudou lhe diz que está tudo bem, sem problemas. Dentro do robô, os membros da banda estavam desfrutando de uma cerveja na praia, e descobriu-se que o que flutuava na superfície do mar era apenas uma pequena parte do corpo do robô. Quando Fudou foi para a praia, Kiki se perguntou se Daisumi tinha um plano para derrubá-lo, para acabar com ele. Daisumi a ignorou e imediatamente correu até ele. Ele ficou tão atordoado ao vê-la de maiô pela primeira vez que quase desmaiou, enquanto Daisumi sentiu vergonha de seu olhar constante para ela, que a deixava sem graça. Então eles ficaram de mãos dadas bem em frente ao mar e decidiram começar seu encontro dos sonhos agora, enquanto Kiki sentava ali, irritada porque Daisumi ia executar seu plano sozinha. Ela sentiu que essa era a diferença entre elas e decidiu fazer algo para ganhar o respeito de todos, de uma vez por todas. E reconhecer sua força. Daisumi estava enterrando Fudou na areia, e Kiki ficou chocada ao pensar que ela o estava torturando e sentiu que era cruel. A curiosidade a levou a dar outra olhada, e ela encontrou Daisumi segurando um graveto e parada bem atrás dele, percebendo que ela estava planejando cortar a cabeça dele, enquanto na verdade, Daisumi estava apenas com um graveto. Do outro lado, Daisumi está vendada e tem que acertar a melancia com seu graveto como um tipo de desafio. E ela consegue acertar a melancia em cheio, enquanto Kiki entra em pânico ao ouvir o som da melancia se estilhaçando, pensando que era a cabeça de Fudou, o que a apavorou. De repente, Hayato senta bem na frente dela e a puxa para trás dele. Ela percebe que ele é um membro do Gelato 5, enquanto ele não consegue reconhecê-la devido à sua aparência mudada, e ele se oferece para ir com ela para se divertir um pouco.
Ela o chama de porco, antes de lhe dar um soco retumbante. Quando ela olhou para Daisumi novamente, percebeu que ela havia penetrado profundamente nas fileiras inimigas com sucesso, ao vê-la sentada com todos os outros. E logo acabou sendo perseguida por Hayato, que insistiu em acompanhá-la por algum tempo, o que a irritou. À noite, Masaki se perguntou se Fudou e Daisumi estavam namorando ou eram apenas amigos, o que a fez sentir-se envergonhada e negar. Daigo se juntou a eles e lhe deu uma tigela de ramen, e todos sentaram e jantaram juntos, assistindo aos fogos de artifício criados pelo novo robô gelato. Fudou e Daisumi estavam muito felizes juntos, aproveitando o momento. Então Misaki se aproximou dela e a agradeceu por ajudar Fudou a se tornar uma pessoa melhor e a revelar mais de si mesmo. Depois eles encontraram Daigo e Haru se juntando a eles, após trazerem alguns fogos de artifício e todos celebraram juntos, acendendo-os. Daisumi sentiu-se grata a Fudou, pois tem tido dias lindos desde que o conheceu, cheios de alegria. Enquanto isso, Kiki finalmente consegue iludir Hayato. Ela vê Daisumi caminhando em sua direção, feliz, e percebe que ela está de bom humor após completar sua missão. Mas Kiki fica chocada ao ver o robô causando uma forte explosão, pensando que Daisumi foi quem o explodiu, o que a surpreendeu muito. Daigo prepara uma refeição para Fudou comer durante seu turno da noite. Ao se aproximar, ele o encontra escrevendo uma nota de troca para a garota que estava com ele hoje. Quando Fudou percebe que Daigo não as conhece, ele lhe diz que o nome dela é Daisumi, fazendo Daigo desmoronar ao ouvir o nome dela, percebendo que ela é a ceifadora da Gecko, o que o apavorou. Depois disso, Fudou o leva para a enfermaria, e quando ele recupera a consciência, pergunta se ele conhece Daisumi. Ele responde que ela é o monstro que ele criou no passado. Fudou fica animado ao perceber que a conhece desde a infância e quer que ele lhe conte tudo sobre ela, cada detalhe. Daigo avisa que é uma história aterrorizante e que é melhor não questionar se ele não estiver pronto para ouvir o que ele tem a dizer. Mas Fudou insiste em aprender mais. Então Daigo lhe conta que tudo começou no dia em que Fukuoka se tornou o lar de um demônio real, 10 anos atrás, um dia sombrio. Daigo então contou que naquela época ele ainda era um estudante do ensino médio e tinha o talento para se tornar o melhor praticante de karatê e entrou em uma escola famosa para treinar. E como ninguém conseguia igualar sua força na época, ele pensava que era o melhor de toda a prefeitura, sem dúvida alguma. Até que Daisumi se juntou a ele na escola de karatê e o instrutor pediu para ele cuidar dela. Então ele foi até ela e disse para ela dar um soco para determinar sua força para o treinamento. E ele ficou chocado ao receber um soco esmagador que quase o esvaziou, a ponto de sentir que morreria de tanta dor. A ideia de que ele era o melhor e mais forte no karatê desmoronou diante dele depois de receber aquele soco. E embora não conseguisse ficar de pé na frente dela pela dor, ele fingiu que o soco dela não foi ruim. Após o primeiro dia dela, Daigo atribuiu a força do soco à sorte e considerou apenas uma coincidência. No dia seguinte, Daigo foi surpreendido pela decisão do treinador de fechar a escola depois que ele recebeu horríveis hematomas no rosto ao ser derrotado por Daisumi, o que o fez se considerar um fracasso total. Então Daigo foi até ela e a encontrou sentada sozinha, em um estado de tristeza profunda, após saber do fechamento da escola. Daisumi sentiu-se azarada pelo fato de que tudo o que ela gosta sempre desaparece, e Daigo decidiu treiná-la ele mesmo a partir daquele dia. E a partir de então, ele acabou sendo espancado por ela todos os dias, sem exceção. Embora ele continuasse a fingir que era mais forte que ela para salvar a face. Isso acendeu o entusiasmo de Daisumi para aumentar sua força e alcançar o nível dele, enquanto Daigo trabalhava duro para se aprimorar para que não acabasse morto por causa dela, o que era um grande desafio. Com o passar dos dias, Daisumi teve que lidar com arruaceiros pelo bairro, depois que rumores se espalharam sobre ela, o que levou as pessoas a chamá-la de ceifadora de sua cidade. No último inverno de Daigo no ensino médio, seus pais se separaram e ele teve que se mudar para Tóquio, uma grande mudança. Antes de partir, ele decidiu que tinha que enfrentar Daisumi e vencê-la em uma luta final. Ele pensou que finalmente conseguiria pegá-la. Depois de dedicar seu tempo e esforço a um treinamento árduo para este dia, ele decidiu acabar com o monstro que ele mesmo havia criado, de uma vez por todas. 2 minutos após o início da luta, ele foi nocauteado como um trapo e teve que se despedir dela em uma derrota esmagadora. Ela prometeu a ele que usaria todo o seu poder na próxima vez que se encontrassem, o que o deixou aterrorizado com ela, com muito medo. Depois disso, ele viajou para Tóquio e foi descoberto lá como um herói, acabando como membro do Gelato 5. Após terminar de recontar suas memórias, ele se sentiu patético por temer tais lembranças, e não conseguia acreditar que ela estava em Tóquio agora, e se perguntou por que ela tinha vindo para lá. Fudou percebe que não a reconheceu como uma Gecko, enquanto Daigo percebe que ela pode não tê-lo reconhecido no churrasco de ontem, o que era uma situação estranha. Ele decide tentar convencê-la a se juntar à equipe deles, e diz a Fudou que ele tem que terminar com ela, já que as regras proíbem relacionamentos românticos entre membros da equipe. E embora ele sinta medo ao pensar em falar com ela, ele decide fazê-lo para garantir a segurança do mundo, custe o que custar.
No dia seguinte, Daigo acompanha Fudou para encontrar Daisumi e saber mais sobre ela. Ele tem muita dificuldade em esconder seu medo, enquanto seu corpo treme e ele não consegue beber chá na frente dela, de tão nervoso que estava. Ele ficou chocado quando ela pediu para ele treiná-la novamente como antes, mas Fudou salvou bem a tempo, dizendo a ela que ele era um homem ocupado e não podia atender ao seu pedido. Mas logo estragou tudo quando ela perguntou se ele poderia treiná-la em seu tempo livre, o que o deixou sem saída. Quando ela vai pegar uma bebida, Daigo desaba na mesa e lhe diz que trauma não é algo que pode ser facilmente esquecido. Ele está curioso sobre a natureza do relacionamento deles como amantes, e se ela não o trata com dureza ou o ameaça por fazer o que ela quer. Fudou lhe diz que ele pode confiar em uma coisa: ele a ama de todo o coração, verdadeiramente. Daisumi por acaso retorna quando ele diz isso, fazendo-a corar e agir estranhamente por pura confusão. Ele então tenta alimentá-la com o bolo que ela trouxe, mas ela se recusa a comer do garfo dele para não ser considerado um beijo indireto, enquanto Daigo se maravilha com o comportamento suspeito dela, que não corresponde à sua força, o que era curioso. Ele então decidiu ir direto ao ponto e oferecer para ela se juntar ao Gelato 5, para usar seu poder para salvar o mundo. Daisumi ficou animada com a ideia, porque isso a permitiria estar perto de Fudou o tempo todo, e eles poderiam namorar em público sem medo da sociedade, o que seria perfeito. Mas então ela se lembrou que já tinha colegas, amigos e família que tinham grandes esperanças nela, então ela teve que recusar a oferta dele e disse que estava feliz onde estava. Ela quase mencionou o nome de sua organização, mas Fudou rapidamente a corrigiu, evitando um problema. Daigo sentiu a mudança drástica nela, pois ela não era mais a garota que ele temia no passado, que era solitária e entediada na maior parte do tempo, e tinha uma aura assustadora ao seu redor. Ao contrário da situação atual, ele percebeu que o amor a havia enfraquecido, e ele não precisava mais temê-la. Decidiu usar isso a seu favor e derrotar Daizumi para superar seu trauma de uma vez. Ele a desafiou para uma luta 1 contra 1. Depois que eles foram para um lugar longe das pessoas, Fudou se perguntou qual era o propósito dele em confrontá-la, mas ele não respondeu. Ele então disse a Daizumi que aceitaria a recusa dela à sua oferta se ela pudesse vencê-lo, e que se ele vencesse, ela teria que terminar com Fudou e se juntar ao Gelato 5 sem escolha. Conhecendo a regra do grupo contra companheiros de equipe, ela exalou uma aura que fez Daigo tremer e lhe disse que não tinha intenção de perder esta luta em particular, de jeito nenhum. Daigo automaticamente vestiu seu próprio traje para se proteger de seus ataques mortais e acabou derrotado por um golpe, mas pelo menos ainda está vivo, o que já é algo. Depois que ela pensou que ele tinha pegado leve com ela, como no passado, ele ficou frustrado que, por mais forte que fosse, não conseguia igualar o nível dela. Então ele se levantou e justificou, dizendo que queria dar a ela uma vitória para o reencontro deles, um presente. Antes de partir, ele pediu para ela prometer uma coisa: não se juntar a Gekko e não deixá-los usar seus poderes a seu favor. Daisumi sentiu que estavam em apuros porque todos sabiam que ela e Fudou eram amantes sem saber sua verdadeira identidade, enquanto Fudou pensou que era porque Masaki estava espalhando rumores por toda parte, o que era um problema. Eles decidem que deveriam ser mais cautelosos e tentar não tornar seu amor público. No caminho para casa, alguém os está observando e tirando fotos deles juntos. No dia seguinte, Fudou recebe uma carta da sede principal da banda e ao abri-la, fica chocado ao ver o conteúdo do envelope. Uma foto dele e de Daisumi que diz que a pessoa que atirou sabe de tudo, absolutamente tudo. Enquanto isso, Daisumi estava almoçando no recreio da escola quando Ruju, de cabelo rosa, apareceu do nada para provocá-la. E quando todos perceberam que Daisumi estava sendo intimidada, Kiki, a professora da turma, e Kayoko vieram ao resgate para ajudá-la. Kiki se perguntou por que Daisumi não se defendeu e disse a ela que não era grande coisa. Ela então se virou para Ruju e disse a ela que tudo o que ela estava fazendo violava as regras da escola e ordenou que ela fosse ao escritório de orientação imediatamente. Haojo expressa seu descontentamento com o estilo exagerado de Kiki e a acusa de falta de interesse emocional. Então, ela diz a Daisumi antes de sair que está acostumada a conseguir tudo o que quer imediatamente. E quanto ao que ela quer agora, decide manter em segredo até a hora certa, para sua surpresa. À noite, Fudou foi encontrar a pessoa misteriosa que os fotografou no Central Park para não tornar a foto pública. E quando ele chegou, descobriu-se que Uju foi quem tirou a foto, o que foi uma grande surpresa para ele. Quando Fudou perguntou por quê, ela disse que queria que ele fizesse o que ela mandasse para não expô-lo. Mas ela ficou surpresa que ele não se importava tanto em publicar a foto quanto em esconder as características de Daisumi, e pediu para ela prometer fazer isso porque ele não queria causar problemas para ela, de forma alguma. Ela lhe diz que ele não tem escolha a não ser obedecê-la, e a primeira coisa que ele deve fazer é terminar com ela. Ele implora para ela encontrar uma alternativa, e ela tem a ideia diabólica de gravar a voz dele, dizendo a ela que ele está apaixonado por ela, o que é terrível. Fudou recusou categoricamente o pedido dela, então ela o esbofeteou e decidiu enviar a foto para os jornais. Ele se perguntou por que ela estava fazendo isso, e se ela estava de alguma forma tentando atrapalhar o relacionamento deles, o que era muito estranho. Ela ignorou a pergunta dele e disse que ele tinha uma última chance, e ordenou que ele beijasse a mão dela enquanto ela o filmava, e ela publicaria o vídeo como um relacionamento com um escravo para humilhá-lo. Fudou sentou ali, ponderando o que fazer, o que piorou as coisas para Uju, que se sentiu humilhada por suas ações e o esbofeteou novamente. Então, ela decidiu perdoá-lo desta vez, e prometeu pensar em coisas mais ultrajantes para amanhã, e saiu com pressa, furiosa.
No dia seguinte, ele foi ver Daisumi e contou o que aconteceu ontem. Quando ela percebeu que ele tinha que encontrar a garota misteriosa novamente esta noite, ela ficou furiosa e decidiu silenciá-la para sempre, de uma vez por todas. Fudou a aconselha a não agir impulsivamente por raiva para evitar problemas. Ela está curiosa para saber o que a garota pediu para ele fazer. Antes que ele possa terminar sua frase, quando ele lhe diz que ela pediu para ele beijar a mão dela, ela esmaga o corpo dele no chão, com força. Ele lhe diz que não atendeu a nenhum de seus pedidos e não tem ideia do que está acontecendo na mente dela, de verdade. Ele ficou chocado quando Daisumi lhe disse que essa garota estava de alguma forma apaixonada por ele. Ele acariciou a cabeça dela e disse que tinha que explicar as coisas para essa garota, mesmo sentindo pena dela, para resolver a situação. À noite, ele foi ver Ujo novamente e, assim que a viu, pediu desculpas por seu comportamento de ontem e disse a ela que não sentia o mesmo, e ela teve que esbofeteá-lo para fazê-lo parar de falar de uma vez. Ela pergunta do que ele está falando, e quando ele lhe diz que acha que ela está apaixonada por ele, ela lhe diz que, na verdade, está apaixonada por Daisumi. E então ela se lembra de sua vida miserável, com todos se afastando dela por causa de sua aparência chamativa e comportamento hostil, o que a entristecia. Um dia, enquanto ela estava navegando em seu telefone, Daisumi se aproximou dela e admirou sua manicure. Foi a primeira vez que ela havia sido admirada por algo em sua aparência, e Hojo está apaixonada por ela desde então profundamente. Achando Fudou sem reação, ela pediu desculpas por manchar a namorada dele com seus sentimentos inúteis, e ficou surpresa quando ele lhe disse que achava que ela tinha um excelente gosto, expressou seu prazer em conhecer outra pessoa que achava Daisumi incrível, e então sugeriu que eles passassem o tempo todo juntos falando sobre como ela era maravilhosa, o que era inusitado. Ujo achou que ele era estranho e, embora fosse divertido conversar com ele, ela recusou a oferta dele. Antes de sair, ela pediu desculpas pelo problema que havia causado a ele, mas disse que não pararia de provocá-los e que ele tinha que ter cuidado ou ela a roubaria dele, com certeza. Daizumi então participa de uma reunião de emergência da Gekko e no caminho ela encontra um membro misterioso que nunca foi visto ou teve sua voz ouvida antes. Descobre-se que essa pessoa é Hoju, uma membro da Gekko para a surpresa de todos. E este é o segredo que Daisumi não sabe até agora. No dia seguinte, os dois amantes têm um encontro em uma caverna enquanto suas equipes lutam e descobrem que tem uma taxa de compatibilidade de 98%. E enquanto Daizumi está feliz com isso, Fudou está desapontado que não seja 100%, o que é um pouco engraçado. Haru os interrompe para perguntar a Dezumi sobre os planos da gangue para amanhã. Dezumi diz que o chefe não estará lá, então eles terão folga, e pede a Fudou para ajudá-la a estudar para o dia seguinte. Dezumi se perguntou se Fudou era tão bom aluno, e Haru disse que ele estava entre os 10 melhores, ao contrário do que sua aparência sugeria. Fudou então pensou em fazer um retiro de estudos amanhã com Dezumi, que se ofereceu para ir à casa dela para estudar. No dia seguinte, Fudou e Haru acabam no dormitório de Eko, fazendo Haru se sentir ameaçada, enquanto Fudou fica curioso para ver o quarto de Dezumi. Dezumi lhe dá uma fantasia de membro da gangue para se disfarçar e ninguém saber quem ela é. Depois que os dois se disfarçaram, entraram facilmente no dormitório até o quarto de Dezumi. Fudou sentiu que havia chegado à Terra Santa, sentou-se admirando tudo e apreciando o cheiro dela, até levar um tapa forte de Elko que o fez voltar à realidade. Depois disso, os três começaram a estudar juntos. Quando Dezumi abriu o livro, um papel caiu e Fudou o pegou. Ao olhar, ele se surpreendeu que Dezumi era basicamente uma oradora da turma e se perguntou por que ela queria estudar com eles. Dezumi ficou confusa e tentou pensar numa desculpa, até que não conseguiu evitar confessar que queria estudar com eles sem motivo, enquanto Haru se sentia frustrada por ser a única aluna academicamente fraca. Dezumi se vestiu de professora e se juntou a Fudou, e eles decidiram ensinar Haru. Enquanto ela resolvia os problemas, Fudou encontrou alguns erros nas respostas dela e tentou corrigi-los sem dar a resposta diretamente. Mas isso dificultou ainda mais as coisas para Haru, porque ele estava explicando os problemas usando músculos como exemplos. Dezumi interveio para salvar a situação e disse a Haru que tudo o que ela precisava para resolver problemas matemáticos era espírito. Haru acabou sofrendo com o baixo desempenho acadêmico mais do que antes, e percebeu que eles eram os piores professores que um aluno poderia ter na vida. Então ela decidiu ir embora depois que o tempo acabou. Mas antes disso, ela lhes disse que tinham sorte porque teriam muitas opções ao entrar na universidade. Depois que ela saiu, a situação ficou estranha entre os dois amantes, pois acabaram ficando sozinhos num quarto com um gato. Quando Fudou notou a distração de Dezumi, ele se perguntou o porquê, e ela disse que estava pensando no que Haru acabara de dizer. Quando ela perguntou se ele planejava ir para a faculdade, ele disse que planejava entrar na área da educação para que um dia pudesse se tornar professor, ensinar crianças e ser um herói para seus alunos. Dezumi sentiu vontade de ir para a mesma universidade que ele e disse que queria vê-lo realizar seu sonho. Fudou prometeu que faria o possível para convencer os pais dela, se fosse o caso, dizendo que mesmo alguém como ele pode se tornar um herói e que nenhum objetivo é difícil demais para ser alcançado. Eles são interrompidos por uma batida na porta, e quando Dezumi vai ver quem é, ficam chocados ao ver o pai dela parado lá fora, dizendo que veio visitá-la e vê-la com a irmã Yurami, colocando os dois numa posição nada invejável.
Fudou acaba se vestindo como membro da Gekko para não ser detectado pelo pai e pela irmã de Dezumi. Quando Yurami pergunta sobre ele, Fudou diz que é apenas alguém que ela conhece. Por outro lado, Fudou tem dificuldade em se controlar na frente do pai de Dezumi, que percebeu que ele a estava ajudando a estudar. Então ficou bravo, chamou-a de tola e disse que ela não precisava estudar contanto que fosse um membro de alto escalão da Gekko, e que tudo o que tinha que fazer era dominar o mundo. Então ele começou a zombar dos móveis do quarto. Quando ele notou que ela não estava usando o logo da gangue, ele o colocou na parede para ela. Ele se surpreendeu ao esbarrar o pé em algo e perceber que eram várias figuras de Bosler jogadas descuidadamente, e ela explicou que não conseguia encontrar um lugar adequado para elas. Ele a repreende por recusar a promoção e diz que passou a vida como um soldado de baixo escalão no grupo, o que o deixa orgulhoso quando ela é promovida. Quando ele pergunta por que ela recusou a promoção, Fudou intervém e diz que ela tomou essa decisão depois de muito pensar. Antes que ele pudesse terminar a frase, notou que Yurami estava ao lado dele e de repente lhe deu um golpe estrondoso que quase o matou, ordenando que não interferisse mais nos assuntos da irmã, enquanto Dezumi se aproximava e sussurrava para ele não falar da vida dela assim na frente deles. Então ela acrescenta que Yurami tem um complexo de irmã mais nova. Ele percebe o quão forte ela é e decide ter cuidado com suas palavras. Quando ele quer se levantar, acidentalmente aperta o botão da TV e acaba aparecendo em um comercial de energético usando seu próprio traje. O pai fica furioso e jura que a filha o desmembrará muito em breve. Ele então se vira para Dezumi e diz para ela parar de perder tempo estudando e começar a treinar. Quando Fudou a encontrou confusa na frente do pai, ele se lembrou da promessa que fizeram juntos antes de ele vir e decidiu fazer tudo o que podia para ajudá-la. Então ele falou com o pai dela e pediu que permitisse que a filha se matriculasse na faculdade. Yurami se vira para eles e expressa seu sentimento de que algo está errado com a irmã mais velha, pois ela nunca foi tão descuidada antes, e o acusa de ser quem a corrompeu. Quando ela começa a atacá-lo, Dezumi intervém e a impede. Quando ela olha diretamente nos olhos, Yurami fica tão assustada que se isola no armário. Fudou continuou implorando ao pai dela para deixá-la ir para a faculdade. Ele disse para não interferir em assuntos de família. Quando ele persistiu, o pai decidiu lhe dar uma lição dura. Ele vestiu o uniforme da Gekko e o desafiou para uma luta mano a mano. Fudou tentou evitar a luta, mas o pai o atacou, não deixando escolha a Fudou se não revidar. Ele conseguiu derrotá-lo com um golpe. Ele se surpreendeu quando o pai lhe disse que isso é conhecido como a arte da derrota, que é como se pode perder uma luta com maestria. Fudou estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar e se lembrou de como costumava espancar e derrotar membros de gangues no passado. Então o pai de Dezumi percebeu que ele também estava pronto para dedicar sua vida a uma causa e previu um futuro brilhante para ele. Ela se surpreendeu que ele respeitasse o pai dela e o fez pensar em ir para a faculdade. E antes de partir, ele pediu que ela cuidasse de Yurami para amanhã. Depois que ele saiu, ela pediu desculpas a Fudou pelo problema que ele passou hoje por causa da família dela e expressou sua gratidão a ele. Enquanto ele estava prestes a sair, ela continuou acenando para ele, enquanto Yurami a observava de cima, com ciúmes do jeito que ela o olhava e decidiu não aceitar a presença dele na vida dela. Yurami se lembrou de ter sido intimidada por crianças no passado, porque estava sozinha e não conseguia impedi-las por falta de força, e Dezumi sempre intervinha e a salvava delas por causa de sua aura aterrorizante. Dezumi disse a ela que tinha que ser forte porque era isso que precisava para sobreviver, e a partir de então sua irmã mais velha se tornou seu modelo. No dia seguinte, ela olhou feio para Dezumi enquanto a via segurando o telefone com um sorriso bobo no rosto e Yurami decide ir com ela para a sede da Gekko. Dezumi se pergunta por que ela está de tão mau humor o dia todo e não vê sentido em ficar por perto, então ela diz que quer conhecer o lugar onde começará a trabalhar no próximo ano. Ela ficou impressionada ao entrar e ver o respeito e a reverência que os soldados lhe mostravam, e sentiu que era assim que sua irmã mais velha deveria ser, mas rapidamente ficou frustrada ao ver o tratamento humilde de Dezumi para com eles e seu pedido para não ser tratada como realeza. Então ela ficou furiosa por Dezumi se comportar assim na frente de seus seguidores e disse que ela era patética. Elas foram juntas à reunião dos líderes da Gekko, e quando Bosler a viu, ela ficou confusa e disse que se formaria no ensino médio no próximo ano e planejava se juntar à organização. E ele disse que Dezumi era membro da Gekko. Ele diz que Dezumi elevou muito o nível por causa de sua força excepcional, e que ela precisa trabalhar duro para alcançar o nível dela. Yurami fica feliz ao perceber que sua irmã mais velha é respeitada pelos outros membros da gangue. Dezumi rapidamente interrompeu o momento sugerindo que fossem comer pipoca em algum lugar, dizendo que queria experimentar antes de sair num encontro com o namorado, e não queria ficar por perto da sede abafada da organização. Bosler ficou furioso e Yurami pediu desculpas a ele em nome dela. Depois disso, Dezumi estava se divertindo comendo pipoca congelada, enquanto Yurami a olhava confusa, sem saber o que pensar de sua recente mudança e carrancuda o dia todo.
De repente, Yurami se cansa e decide ir embora. Dezumi a alcança e pergunta o que há de errado, e ela se vira e diz que a irmã que ela aspirava a ser não existe mais, agora que ela está tão fraca. Depois disso, Yurami sentou-se sozinha, lembrando-se de sua vida miserável, sendo intimidada o tempo todo por ser tão solitária e deprimida que ficou trancada em seu quarto por uma semana depois que sua irmã, que a havia defendido após entrar na organização, partiu. Os membros da família assistiam Dezumi na TV enquanto ela lutava sozinha contra Gelato Fi. O pai dela admirava seu trabalho duro o tempo todo, e todos continuavam contando a Yurami sobre os esforços da irmã. E quando ela soube da promoção de monstro, decidiu sair de seu isolamento e disse que queria ser como Dezumi. Frustrada com a mudança drástica da irmã, depois de ser a razão pela qual ela conseguiu continuar vivendo, ela culpa o homem estranho que viu em seu quarto. Assim que estava prestes a chorar, ela encontrou um grupo de rapazes que a convidaram para sair com eles. E quando um deles pegou sua mão, ela estava prestes a chorar. Quando um deles pegou sua mão, ela estava prestes a atacar quando eles começaram a intimidá-la, e a dizer a mesma coisa que ela sempre ouvia. Que ela era apenas uma garota emo, que não conseguia ter uma conversa normal com os outros. Dezumi chega depois de pegar sorvete para eles, e se aproxima dos valentões, e diz que ela está mais forte do que nunca, ao contrário do que eles pensam dela. E os três acabam incapazes de se mover depois que ela impiedosamente chuta suas bundas. Dezumi então sentou-se para comer com Yurami, e disse que ela tinha que se apaixonar porque era isso que precisava para sobreviver. Yurami ficou furiosa por ela ter dito algo tão incomum, então Dezumi deu um tapinha na cabeça dela e disse que ela entenderia o que ela queria dizer um dia. No dia seguinte, Yurami estava voltando para a casa da família, e durante a viagem de avião, ela pensou que sua irmã não era tão ruim, apesar de sua mudança repentina. No entanto, ela não conseguia aceitar a presença de Fudou em sua vida, e jurou que o eliminaria assim que se juntasse à gangue. Alguns meses depois, o outono chega, e Fudou e Dezumi observam as folhas caírem ao redor deles, enquanto suas equipes se enfrentam. Quando Dezumi lhe dá um cartão anunciando o Festival Kokuchi, um festival em sua escola, e pede para ele vir no próximo fim de semana. Quando ela diz que a turma dela vai abrir um meio de café no festival, ele fica animado para vê-la com essa fantasia e decide ir ao festival de qualquer jeito. Ela diz para ele ter certeza de vir no último dia do festival, pois uma equipe estará esculpindo uma lua crescente e ela estará disponível por apenas 1 hora. A lua crescente é conhecida como a lua Kokuchi, e é um lugar popular para casais tirarem fotos juntos. A lenda diz que aqueles que conseguem tirar uma foto lá se tornam um casal invencível e são unidos por um amor eterno. Fudou está animado para tirar essa foto com ela, garantindo que ninguém os veja juntos no meio do festival lotado. Uma semana depois, todos comparecem ao festival Kokuchi, e Fudou acaba carregando Hayato nos ombros enquanto cumprimenta fãs por toda parte. Quando ele pergunta por que foi forçado a fazer isso, Hayato diz que foi seu castigo por tentar ir ao festival sem ser convidado. Ele então se posiciona sobre o ombro dele e demonstra sua habilidade em colocar e tirar o traje até cair no chão, quando Fudou se afasta após receber uma mensagem de Dezumi, e enquanto tenta se esgueirar pela multidão, é rapidamente detectado e tem que se desculpar por não poder ir até ela agora. Dezumi, por outro lado, ficou intrigada quando Fudou disse que as coisas estavam um pouco complicadas para ele, então se surpreendeu quando Hojo apareceu do nada, olhando para a tela do telefone dela. Quando ela perguntou se estava planejando encontrar o namorado, ela negou, e Hojo sugeriu que fossem juntos para a lua Kokuchi. Dezumi fica envergonhada e rapidamente foge dela. Do outro lado, Kika espanca 2 alunos da escola depois de vê-los tendo um momento romântico juntos e diz que o propósito dos festivais escolares é promover o trabalho em equipe entre os alunos, não o flerte, Cole. Depois que eles saíram, Kyoko apareceu atrás dela e a acusou de ter ciúmes por estar sozinha. Kiki ficou furiosa e disse que estava apenas aplicando as regras e não permitiria que nenhum casal ficasse junto no festival. Então, Kyoko decidiu ir embora com seu amante antes que ela os repreendesse. Um grupo de estudantes fantasiados se reuniu ao redor deles depois de ver o urso Kuveran e o confundir com um estudante fantasiado de urso. E depois que Kyoko saiu com ele, Kiki ficou furiosa e desejou a morte a todos os casais. Depois, Fudou foi se esconder na área da casa assombrada após combinar com Dezumi de se encontrarem lá. Depois de entrar em pânico ao ouvir vozes atrás dele, ele descobriu que Dezumi finalmente havia chegado e admirou sua aparência em sua fantasia de empregada. Ela pediu desculpas por causar tanta confusão, mas Fudou disse que vê-la com aquela roupa fazia tudo valer a pena. Então ela lhe ofereceu uma sobremesa do café e a entregou em estilo de garçonete, fazendo-o sentir-se a pessoa mais sortuda que já conhecera. Depois de comerem a sobremesa juntos, Dezumi sentiu que talvez não conseguissem alcançar o objetivo de tirar uma foto sozinhos na lua de Kokuchi. Então ele pegou a mão dela e prometeu que eles conseguiriam, não importa o que, e tirariam a foto juntos para se tornarem um casal invencível.
Desumi se sentiu confiante e decidiu ficar escondida ali até o final do dia, depois que a lua crescente estivesse totalmente esculpida, mas logo foram atacados por Kiki depois que ela avistou a localização deles e acabaram fugindo. Desumi se sente aliviada depois de conseguir iludir Kiki e é subitamente atingida por um golpe doloroso quando Hojo a ataca violentamente para lembrá-la do acordo de irem juntos à lua Kokuchi. Do outro lado, Fudou acaba na sessão de estudos de OVNIs e descobre que os casais começaram a se dirigir à lua Kokuchi e deve alcançá-los para que possam tirar a foto. Hayato aparece do nada e sobe em seus ombros novamente, o que o leva de volta à estaca zero, com pessoas se aglomerando ao redor deles, até que é anunciado que a lua Kokuchi está cheia e disponível por apenas 1 hora para tirar fotos. Casais começaram a se aglomerar ao redor da lua para tirar fotos, com Fudou e Desumi fazendo o possível para chegar lá a tempo, especialmente porque Desumi teve dificuldade em iludir Hojo e acabou se trancando na sala da enfermeira. Desumi pede a Kira, uma colega princesa de sangue Diko, para ajudá-la a poder impedir que Hojo a siga, mas Kira diz que o chefe ficará furioso se descobrir que ela usou seus poderes na escola. Mas quando Desumi promete dar-lhe uma boneca em troca, ela não consegue recusar sua oferta generosa, já que está secretamente apaixonada por Bossler, e Desumi finalmente consegue iludir Hojo, enquanto um tiroteio se segue entre ela e Kira. Desumi vagueia procurando por Fudou e o encontra sendo humilhado por Hayato, que se senta em suas costas e o trata como um burro. Kiki aparece atrás dela e pede para ela ajudá-la a procurar maridos por perto, e Desumi percebe que não havia notado que estava na casa assombrada com Fudou. Ela tentou se desculpar dizendo que tinha alguns planos, o que fez Kiki suspeitar que ela estava interessada em relacionamentos românticos. E quando ela perguntou bruscamente se ela tinha um namorado, ela se surpreendeu ao sentir uma aura estranha emanando perto dela, e seus olhos encontraram os de Hayato, que conseguiu encontrá-la na multidão. Então ela não teve escolha senão fugir dele antes que ele pudesse alcançá-la. Fudou e Desumi finalmente ficaram sozinhos, e ela disse que essa era a chance deles de ir para a lua. Quando chegaram, o lugar estava lotado de gente, mas o problema era que todos sabiam como Fudou era e se aglomerariam ao redor dele assim que ele aparecesse. Então o supervisor anunciou que faltavam 5 minutos para o evento da lua Kokuchi terminar. Então eles tiveram que pensar em uma maneira de romper a multidão e sentar na lua crescente sem serem notados. Desumi nota Kyoko perto dela, repreendendo um cara vestido de urso e pensa que ele é o namorado dela o tempo todo. E então ela tem uma ideia. Cada um deles veste suas próprias fantasias e vai para a lua bem na frente de todos. O plano de Desumi funcionou, depois que todos pensaram que eles eram apenas um casal fantasiado, já que ninguém podia acreditar que um membro da Gelato 5 se daria tão bem com um ceifador. Então eles se sentaram na lua para tirar a foto de lembrança juntos, e Fudou sentiu que nada é impossível quando trabalham juntos. Desumi diz que é por isso que ela acha que eles são um casal invencível, e está feliz por finalmente poder realizar seu sonho e aparecer com ele em público sem temer a reação da sociedade ao redor. Alguns dias depois, a equipe Gelato 5 travou uma batalha contra a Gekko perto do porto, mas desta vez foi Drone Rabbit quem liderou a equipe Diko e fez com que as armas da Gelato 5 fossem completamente destruídas, dando vantagem à sua equipe. Enquanto isso, Desumi estava almoçando com suas amigas quando notou que uma das princesas, chamada Han, sempre passa o tempo sozinha e realiza suas tarefas em completo silêncio, então ela decidiu ir conversar com ela por um tempo e ofereceu-se para se juntar à mesa delas. No entanto, sua oferta foi rejeitada depois que Han colocou sua máscara e saiu da área de jantar, e Drone Rabbit apareceu atrás dela para se desculpar em nome de Ran, pois ela faz parte de sua equipe especializada em operações secretas e espionagem, e devido ao seu método de treinamento específico, ela evita relacionamentos internos e prefere a solidão. Desumi decide tentar abordá-la de uma maneira diferente. Enquanto Han vagueia, Han aparece na frente dela e lhe entrega um envelope antes de sair silenciosamente, e quando ela o abre, é um convite para uma reunião especial das princesas no quarto de Desumi. Depois, todas as princesas acabaram esperando Han chegar no quarto de Desumi, e Kiki expressou sua exasperação por ter sido enganada ao tentar se aproximar de Han, e disse que ela não apareceria no final, quando foram interrompidas por uma batida na porta. Pensando que ela havia chegado à reunião, elas ficaram chocadas ao ver Fudou entrando sorrateiramente no quarto, mas ele não se importou e continuou vindo. As garotas perceberam que estavam sob ataque, e quando começaram a lutar contra ele, descobriu-se que Han havia vindo disfarçada de Fudou. Han ficou impressionada com a disposição de Kiki e Kyoko para lutar a qualquer momento, e quando Desumi perguntou se ela já havia revelado seu disfarce, ela lhe disse as diferenças que havia notado entre ela e o verdadeiro Fudou, que felizmente eram apenas superficiais. Depois as garotas se sentaram para comer a comida que Sumi havia preparado para elas. Quando Han perguntou sobre o encontro, foi-lhe dito que era uma reunião amigável, feita para que pudessem se conhecer melhor, e que Daisumi tinha organizado tudo aquilo.
Quando pedi para ela comer a parte dela da comida, ela começou a devorar takoyaki e logo todos ficaram chocados ao vê-la se transformar em Fudou novamente, pois queria se expressar livremente. Depois continuaram a passar um tempo juntas, e Han Han logo conseguiu se dar bem com todas elas. Han Han perguntou a Daisumi sobre o conceito de se apaixonar e se isso é bom para as garotas, e Daisumi lhe disse que o amor tem um efeito muito positivo na alma, fazendo você se sentir feliz o tempo todo, sempre. Han Han percebe que Daisumi está apaixonada por alguém, e quando pergunta quem é, ela fica confusa e se recusa a dizer. Então Han Han começa a se disfarçar de vários personagens para tentar adivinhar, até que se disfarça de Fudou novamente, o que a faz corar de vergonha. Ela então abriu um pouco a varanda, sentindo o calor irradiar de seu corpo envergonhada, e quis mudar de assunto, dando a Han Han um pequeno presente, enrolando um cachecol em seu pescoço para celebrar a nova amizade. Depois, deu o mesmo presente às outras, deixando Han Han confusa sobre o que significa fazer amigos de verdade. À noite, Han Han começou a sair enquanto todos dormiam, mas Daisumi estava atrás dela, agradecendo pelo convite do dia. Ela confessou que não pretendia se aproximar deles e pensou em ir embora imediatamente, mas acabou gostando muito do tempo que passou com todos. Daisumi pede para ela voltar a visitar quando quiser e fica horrorizada quando Han Han se transforma em Fudou antes de sair do quarto. No dia seguinte, Daisumi estava confusa em um encontro com Fudou e queria ter certeza de que estava sentada com o verdadeiro Fudou de fato. Ela não resistiu e mexeu no rosto dele para ter certeza de que não era uma máscara, e acabou rasgando a camisa para verificar se os músculos também eram reais, enquanto Fudou estava confuso com a estranheza dela. Alguns meses depois, o inverno chegou e os dois ficaram presos na neve perto do Monte Takao. Fudou e Daisumi sentaram-se, tomando café para se aquecerem um pouco. De repente, ele lhe disse que finalmente havia terminado de escrever o livro que tanto queria publicar desde o início do ano, sobre qual inseto seria o mais forte se fosse um gigante, e que participaria de uma sessão de autógrafos para celebrar seu lançamento e venda no dia seguinte. No dia seguinte, Daisumi estava sentada em sua sala de aula, transbordando de alegria após receber uma cópia personalizada do novo livro de Fudou, e disse às colegas que tinha uma sessão de autógrafos para ir, mas elas notaram que seu rosto estava corado, bem vermelho. Daisumi começa a sentir tontura e cai, mas insiste em ir à sessão de autógrafos, custe o que custar. Suas colegas a levam para a enfermaria, e descobrem que ela está com febre por ter passado um tempo em um iglu na noite anterior. Kira cuidou dela e a colocou na cama, mas ela estava pensando em ir à sessão de autógrafos de Fudou quando adormeceu. Depois de um tempo, ela acordou e percebeu que alguém a havia amarrado à cama. Kira apareceu na frente dela e, sem aviso, decidiu despí-la e começou a limpar seu corpo com uma toalha molhada com muito cuidado. Kira estava muito animada com a ideia de tratar a ceifadora. Enquanto isso, Kiki e Kyoko ficaram surpresas ao encontrar Desumi em sua sala de aula, e sentiram que algo estava errado quando souberam, pelas colegas, que ela estava com febre, e a levaram para a enfermaria da escola. Kiki sentou-se pensando no que Desumi passaria sob os cuidados de Kira. Lembrando-se do dia em que se machucou e acabou sob os cuidados de Kira, que foi o pior dia de sua vida, pois Kira trata todos que cuida como um bebê, ela decide salvar Desumi do inferno dos cuidados de Kira a todo custo. Ela elaborou um plano para fingir estar doente e se aproximar dela, e quando as defesas de Kira estivessem baixas, elas a atacariam. Por outro lado, Kira começou a tratar Desumi como uma filha, enquanto Desumi ficou preocupada ao perceber que a cerimônia de autógrafos estava prestes a começar a qualquer momento. Quando ela tentou se levantar, Kira a colocou de volta na cama e acabou dormindo sobre suas pernas. Kira decidiu então contar-lhe uma história para dormir, e escolheu Bosler, de seu livro de quadrinhos, para a narrativa. Depois que ela adormeceu, Kiki e Kyoko chegam à enfermaria e percebem que é tarde demais para salvar Daisumi, mas elas iniciam um plano para atrair Kira, e quando fingem estar doentes, acabam caindo na sala secreta de Kira, onde ela cuida de seus pacientes. À noite, Fudou se esgueira para a escola de Daisumi, depois que ela perdeu a sessão de autógrafos. Ao chegar à enfermaria, ele encontra a mochila dela e percebe que ela está ali, mas fica chocado ao vê-la dormindo com roupas de bebê, um tanto infantil. Quando ela pediu para ele ler a história novamente, ele pensou que ela queria que ele lesse o livro dele para ela. Então ele passou o tempo lendo seu livro inteiro para ela, até que ela recuperou a consciência e ficou surpresa ao vê-lo dentro da enfermaria. Mas rapidamente entrou em pânico ao perceber que estava usando roupas de bebê e sentada bem na frente dele. Ela tentou explicar a ele que estava delirando de febre. Ele tentou verificar se ela estava bem, mas ela estava envergonhada e pediu para ele ficar longe dela. Quando ela perguntou sobre a sessão de autógrafos, ele ficou frustrado e disse que nenhum cliente havia aparecido para comprar seu livro, infelizmente. Daisumi estava animada por ser a primeira a conseguir o autógrafo em sua própria cópia. Por outro lado, Kiki e Kayoko acabaram sendo vítimas dos instintos maternais de Kira e adormeceram depois que ela lhes contou a história em quadrinhos de Bosler, com todos os detalhes. Depois de um tempo, Bosler estava no laboratório de testes da organização, muito animado com sua iminente dominação mundial após a conclusão de sua nova e poderosa arma, finalmente. Enquanto isso, Fudou estava em um encontro com Daisumi e comeu os macarrões que ela havia preparado para eles. Então, ele lhe fala sobre sua aparição em um novo comercial e quando lhe se entrega a sinopse para ler,
ver, ela fica chocada ao saber que ele estará em um comercial de casamento com Anna Hashimoto, interpretando o papel de seu marido. Lembrando que, em uma entrevista, Anna havia declarado que Fudou era seu herói favorito do Gelato 5, ela ficou furiosa e o ordenou, com sua aura aterrorizante, a recusar aquele trabalho em particular. Ele lhe disse que teve que aceitar o trabalho depois que seus colegas de equipe se recusaram a fazê-lo de qualquer forma. Dezumi insiste em sua opinião e pede para ele não filmar o comercial. Fudou a acusa de ser egoísta, fazendo-a ficar com raiva e ir embora. Haru aparece atrás dele e lhe diz que ouviu tudo, cada palavra dita. Quando Fudou pergunta por que ela está chateada, ela pede para ele imaginar que a pessoa que ele mais ama vai cortar o bolo de casamento com outra pessoa. Quando Fudou imagina isso, ele percebe o quão tolo foi por não ter notado, mas Haru lhe diz que ele ainda pode consertar tudo, sim. À noite, Fudou implora ao professor para dispensá-lo da filmagem do comercial, mas Big Gelato se recusa, pois a empresa responsável pelo comercial é uma das maiores financiadoras da equipe, e com o dinheiro do comercial, a equipe poderá construir sua lendária arma compacta que estava parada há meses por falta de fundos, e que o ajudará em suas batalhas, com certeza. Para espalhar a paz no mundo, Fudou se vê diante de uma escolha entre a paz mundial e seu relacionamento com Daisumi, e para salvar o dia, ele decide fazer seu próprio bolo e cortá-lo com Daisumi antes da gravação do comercial para que eles possam ter aquele momento especial pela primeira vez juntos, de fato. Fudou tenta o seu melhor por 2 dias, mas seus experimentos sempre terminam em fracasso total. Enquanto isso, todos na sede da Gekko percebem que Desumi está de tão mau humor que sua aura aterrorizante não permite que ninguém fique no mesmo lugar com ela, e eles pensam que ela pode estar sedenta por sangue, de verdade. Mas na verdade, naquele momento, ela está com raiva porque Fudou não a contatou desde a última vez que se encontraram, o que a deixou muito chateada. Ela então participou de uma reunião de emergência depois que Bosler convocou os líderes do grupo para lhes contar sobre o iminente nascimento de sua arma mais poderosa, o Monstro Supremo. E enquanto Bosler planejava uma celebração para a ocasião, Daisumi se lembrou que Fudou estaria cortando um bolo pela primeira vez com outra pessoa, e chorou muito triste. Bosler então acorda o Monstro Supremo, e todos ficam desapontados ao ver sua aparência, pois ele parece um bebê gigante, fazendo-os suspeitar que o experimento falhou completamente. Enquanto Bosler ainda acredita no sucesso de seu projeto, e enquanto falava com ele, ele acaba caindo ao chão devido a um golpe esmagador do Monstro Supremo, sem chance. Então, o Monstro Supremo disparou um raio estrondoso que fez toda a sede explodir, e eles perceberam que ele estava fora de controle depois de voar para longe. Então todos tentaram detê-lo à força, mas ele não foi afetado por seus ataques, então continuaram a atacá-lo com vários tipos de armas para eliminá-lo, mas sem sucesso algum. E então... o Monstro Supremo comeu o Urso Culverin e pegou suas armas, e então eles perceberam que ele se funde com tudo o que come. Fudou finalmente consegue fazer um bolo, mas é rapidamente desanimado quando Big Gelato lhe diz que é hora de começar a filmar, sem mais delongas. Enquanto isso, Desumi senta-se com o Urso Culverin e percebe que ele se funde com tudo o que come, imaginando como Fudou ficaria cortando o bolo de casamento com Anna. Enquanto Kayoko lamentava a morte de seu amado, após ser devorado pelo Monstro Supremo, Kiki decidiu que eles deveriam segui-lo enquanto ele se dirigia para a cidade sem hesitar. Por outro lado, Fudou tentou entrar em contato com Desumi, mas ela não atendia ao telefone, e o diretor continuava dizendo a ele que eles tinham que começar a filmar o comercial imediatamente. Então ele não podia mais segurá-lo. Ele ficou muito nervoso na frente do bolo de casamento que ia cortar com Anna, de fato. Fudou não podia fazer nada que ele sabia que quebraria o coração de sua namorada, então ele jogou a faca no chão. E foi então que o cenário foi subitamente atacado pelo Monstro Supremo. O Monstro Supremo causa caos por toda a cidade. Enquanto a notícia se espalha pela mídia, Daisumi fica chocada ao saber que o local atacado é o mesmo lugar onde Fudou está filmando o comercial, naquele exato momento. Enquanto isso, Fudou estava parado na frente do Monstro Supremo, após perceber que era a nova arma de Gekko, mas ele rapidamente desabou ao ver que o bolo que havia feito para Daisumi estava completamente destruído, sem salvação alguma. Quando os outros membros do Gelato 5 chegaram, eles vestiram seus trajes para se preparar para enfrentar seu maior inimigo. Eles correram em direção a ele de uma vez e começaram a atacá-lo, embora ele não sofresse nenhum dano e fosse capaz de revidar o ataque. Mas no final, a equipe conseguiu derrubá-lo, e em troca todo o prédio desabou, ferindo-os, enquanto o Monstro Supremo ainda estava de pé, intacto. A equipe de Gekko chega ao local e o Gelato 5 pensa que terá que enfrentar mais inimigos, mas logo Kiki e Kayoko o atacam. No entanto, ele consegue se libertar e devorar Kayoko bem na frente dos olhos de Kiki, e depois de absorver o poder dela, ele a restringe, sem piedade. Então ele notou o bolo de casamento perto dele e começou a comê-lo, sem se importar com as desgraças que causou, até que cresceu, ficando maior e mais assustador do que antes. Do outro lado, Daisumi se esgueirou por trás de Fudou e ficou chocada ao ver seus nomes em um bolo espalhado, e percebeu que ele havia feito um especialmente para eles, com muito carinho. Fudou recebe uma ligação de Big Gelato, informando-o de que eles terão que recorrer à sua nova arma lendária, que, embora ainda não tenha sido adequadamente testada, definitivamente ajudará a derrubar o Monstro Supremo de uma vez por todas. Quando ele ordena que todos combinem suas armas, Fudou tem
a lendária arma de 5 membros. No entanto, o monstro logo assumiu o controle de todos os membros, exceto Fudou, que sofreu um ferimento profundo no ombro e não conseguia mais segurar sua arma, e ficou surpreso quando Desumi apareceu ao lado dele para ajudá-lo a segurar a arma com toda a sua força. Todos não conseguiam acreditar que duas pessoas que são consideradas inimigas uma da outra decidiram unir forças para eliminar a ameaça à humanidade. Daisumi então se desculpou com ele por seu comportamento egoísta que poderia fazê-lo odiá-la talvez. Fudou se animou e disse a ela que era impossível para ele odiá-la, o que a deixou muito mais confiante e feliz de verdade. Quando o monstro supremo os atacou, eles correram em direção a ele, desviando de todos os seus ataques e conseguiram cravar a espada lendária em seu corpo parecido com bolo, o que os fez ter sucesso em matar 2 coelhos com uma cajadada só, pois conseguiram eliminar o monstro e ao mesmo tempo cortar o bolo de uma vez. Pela primeira vez juntos, depois de derrubar o monstro supremo sob aplausos e trazer seu devorador de volta à vida, eles se sentaram sob os escombros em um encontro, com Desumi expressando sua gratidão por ele ter se dado ao trabalho de fazer um bolo especialmente para eles, com tanto carinho e dedicação. Eles ficaram então surpresos ao ver o monstro supremo aparecer do meio deles, depois de estar pequeno demais para lhes causar qualquer dano, mas logo ficaram surpresos ao ouvi-lo chamá-los de mamãe e papai. E então, encontraram o repórter se dirigindo a eles para cobrir os eventos e decidiram fingir que estavam lutando um contra o outro naquele momento. E depois que ela derrotou Fudou, ela teve que pegar o pequeno monstro e ir embora, após concordar em se encontrar para retomar a luta deles mais tarde, em outro momento, com certeza.